Acadêmicos, senhoras e senhores, caros amigos da Academia Brasileira de Letras, os presentes e os que estão de modo virtual, hoje nesta sala. É retomada, caríssimo acadêmico Domingos Pereira Filho, de um seminário já consolidado na casa, que tem um olhar atento ao Brasil, uma sintonia fina com a modernidade, com a contemporaneidade, o que significa sempre um grande exercício de perplexidade e adesão. Ora mais, ora menos isto e aquilo. Como sabe muito bem o queridíssimo Cândido Mendes, que aqui vem fazer parte dessa nossa consideração. Eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, que já é de praxe, me desculpar, porque eu entro e saio de uma reunião e vou a outra. E antes de apresentar o acadêmico Domingos Prensa Filho, que dirigirá a mesa no sentido da idealização do processo, com o nosso queridíssimo Joaquim Falcão, que preparou especificamente essa mesa, eu não posso me furtar de fazer um breve elogio ao senador, ao professor Cristóvão Buarque, dos muitos que eu poderia estabelecer, e todos nós, seria um rol de elogios, mas de modo muito especial. No que me toca muito especialmente, Cristóvão, é o fato da remissão da pena através da leitura, que foi uma de suas batalhas muito importantes, porque no sistema penal brasileiro, que é uma verdadeira calamidade, lá onde se encontram as últimas senzalas dolorosas do século XXI, a ideia de proporcionar trabalho, porque todos os prisioneiros querem trabalhar, e de leitura, agradeço muito a você, Cristóvão. O Brasil agradece, aliás, de uma perspectiva coletiva e republicana, essa abertura que está possibilitando uma retomada de uma valorização, porque a educação é em todas as partes, e sobretudo na prisão, porque muitos não tiveram condições de chegarem à escola e apenas quando chegam à prisão, lamentavelmente, por um lado, obviamente, por todos os lados, lá encontram a escola. Então, é um agradecimento muito sentido em nome de todos os professores que conhecem essa vida do cárcere. Eu a conheço por ir e vir, né? Ok, fique bem claro, né? Bom, para não perder mais tempo, o nosso queridíssimo Domingos Prensa Filho vai conduzir os trabalhos, todos eles pensados por Joaquim Falcão, né, no caso de hoje. Domingos Prensa Filho, acadêmico, é professor emérito, professor titular de literatura da Universidade Federal Fluminense, aposentado, diz aqui, mas não é verdade, porque está mais trabalhando do que nunca. Trabalha mais agora do que antes. Doutor livre docente em letras, doutor honoris causa, recentemente, inclusive, pela Universidade Clermont-Auvergne, na França, e nos deu grande alegria por isso e merecidíssima homenagem. Lecionou literatura brasileira, teoria literária, língua portuguesa em diversos outros estabelecimentos de ensino superior e médio. Superior e médio, hein? Vejam que interessante. A educação é um processo único, não é? Eu estou enganado. É a base, é a ponta, não dá para dividir. Exato, não dá. Não é um pecado dividir. Mas eu disse que ia ser breve, né? Mentiroso. Ok. Seja breve. Professor convidado, Gastprofessor da Universidade de Köln e na Escola Técnica de Altos Estudos de Aachen. Coordenou, a convite da Missão Permanente do Brasil na ONU, o primeiro encontro das Academias de Letras dos países da CPLP, realizado na sede da organização em Nova York, em 2018. Participou como conferencista e debatedor deste encontro de seminários e cursos promovidos por instituições de ensino superior e centros de estudos em inúmeras universidades da Europa e dos Estados Unidos. Seria imenso dizer. É também crítico, ensaísta, poeta, ficcionista, roteirista, autor de projetos culturais. Publicou até o momento, mas não sei se até o dia de hoje, 68 livros. Entre eles ensaios críticos, alguns deles absolutamente consagrados, estilos de época na literatura, leitura do texto, leitura do mundo, prêmio do Pereira da crítica da UBE de 2016, Oratórios Inconfidentes, Dionísio Esfacelado, Quilombo dos Palmares, prêmio da poesia da União Brasileira de Escritores, O Risco do Jogo. Portanto, o Domingos se divide entre literatura, crítica, ensaística, dramaturgia, etc., etc. E tem diversas de suas obras traduzidas, eu estou resumindo, e um livro que me é muito caro, Capitu Memórias Póstumas, romances e ilustrações em italiano e francês, edições em italiano e francês, e breve história de Vera Cruz das Almas, pequenas narrativas. Bom, como sabemos todos, Domício foi um grande presidente desta casa, abrindo novos horizontes, rasgando perspectivas dialógicas fundamentais, e também é membro, entre outras, da Academia Brasileira de Filologia, Academia Carioca de Letras, Academia de Ciências de Lisboa, Real Gabinete Português de Leitura e PEN Clube do Brasil.
Pronto, é finito. Basta. Roma locuta. Eu desejo bom trabalho a todos. Eu vou para as coisas horrendas que se chamam administração e fiquem na paz dos deuses, do mundo platônico das ideias e de alguma pragmática, porque usa a pragmática. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a presença, internautas que nos acompanham à distância, estamos reiniciando a série dos seminários do Brasil Brasis. É sempre pertinente lembrar que esta é uma casa que, entre muitos afazeres e muitas propostas, é uma casa da reflexão. Essa reflexão se divide por vários espaços da sua programação, desde as sessões plenárias das quintas-feiras, já de número 5.059 sessões já realizadas, as nossas reflexões programadas nos ciclos de conferências todas as quintas-feiras, que se voltam para o que eu gosto de chamar a cultura feita, isto é, que aqueles valores, aquelas qualificações que nos fazem nos compreender como sociedade, como identidade. E também o Seminário Brasil Brasis, que se insere no outro espaço que nós costumamos chamar a cultura fazendo-se no cotidiano da realidade brasileira. Dentro deste escopo, nós temos, neste ano, todas as terças-feiras, de maio a outubro, uma programação que faço questão de anunciar desde agora. Hoje começamos com Quem é o Brasil? No dia 25 de junho, o lugar da literatura na imprensa hoje, sob a direção do acadêmico Antônio Torres, uma vez que a estrutura do Brasil Brasis é muito simples. A coordenação geral trabalha muito pouco, que eu convido os acadêmicos, cada acadêmico convidado escolhe o tema sobre o qual quer debater e ele mesmo convida, ele chama um convidado para esse debate. No dia 25 de junho, o lugar da literatura na imprensa hoje, com Antônio Torres, acadêmico Antônio Torres. No dia 30 de julho, o admirável mundo novo na mídia contemporânea, o acadêmico Merval Pereira é o titular. No dia 27 de agosto, a democracia em tempos de internet, com a acadêmica Rosisca de Oliveira. No dia 24 de setembro, a ação cultural emergente nas comunidades, a cargo da acadêmica Ana Maria Machado. No dia 29 de outubro, fechamos completando o que começamos, com uma pergunta proposta pelo historiador e acadêmico José Murilo de Carvalho. Brasil, país sem futuro? Hoje, então, começamos brilhantemente e com a presença que mais abrilhanta ainda esta sessão, a convite do acadêmico e jurista Joaquim Falcão, temos o grato prazer de ter conosco o senador Cristóvão Buarque, mas dele quem vai falar é o coordenador executivo e titular da sessão de hoje, sobre o qual eu tenho o prazer de dizer com muita ressalva, porque ele fez questão de que eu reduzisse a informação sobre ele a meio parágrafo, o que é uma injustiça histórica, é uma injustiça biográfica. Mas, enfim, seja feita a sua vontade, jurista Joaquim Falcão. Joaquim Falcão é professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, é mestre e doutor por Harvard e a Universidade de Genebra, é vice-presidente do Instituto Cultural Itaú, foi membro do Conselho Nacional de Justiça, da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos, ex-presidente da Fundação Nacional Pró Memória e ex-secretário-geral da Fundação Roberto Marinho.
criador do Telecurso 2000, Globo Ecologia e da TV Futura. Autor de livros na área de Direito e Cultura. Como veem, isso diz muito pouco, mas ele me proibiu de ler aqui alguns dos títulos da sua bibliografia. Com a palavra, para conduzir os trabalhos, o acadêmico Joaquim Falcão. A palavra é sua. Obrigado, Domício. Isso lembrou-me um dia em que, na Fundação Joaquim Nabuco, nós estávamos recebendo Tancredo Neves. Ele estava iniciando a campanha para presidente. E eu fazia o papel de coordenador da mesa, Gilberto, Tancredo e Marcos Vilaça. E aí eu comecei dizendo, eu vou pedir a Dr. Gilberto que apresente Dr. Tancredo, assim como o Domício me pediu que eu apresentasse Cristóvão. Dr. Tancredo, no fundo, era meio moleque, né? Ele tinha... Dr. Tancredo, Gilberto, né? Gilberto tinha umas coisas. E aí, Dr. Gilberto disse, como, Joaquim, você quer que eu apresente Dr. Tancredo ao Recife? Está errado. Eu é que tenho que apresentar o Recife a Dr. Gilberto. É típico dele. Apresentar Cristóvão. Aqui está presente, Domício, a presidente colega nosso da Academia Nacional de Música, Carol Murta Ribeiro. E ela já chegou e disse assim, queremos o Cristóvão de volta no Ministério da Educação. Quer dizer, não tem que apresentar nada dessa história. Então, aí apresentar Cristóvão. Bom, mas tem um fato, tem um momento, Domício, que você me deu a oportunidade de recordar. Da primeira vez que eu participei, isso década de 70, numa mesa com Cristóvão, em Pernambuco. Ele não se lembra. E era sobre um romance que ele tinha escrito. Cristóvão é um literato, é um romancista, não somente um pensador, um ensaísta, mas eu não tenho claro agora o título, mas era a história de uma ditadura onde o ditador se gabava de que naquele seu país não existia nenhuma regra, nada. Era a ditadura mais pura possível. Não existia normas. E vai alguém, acho que um repórter ou alguém, não é possível uma situação de um país em que não tenha normas, mesmo que sejam normas não democráticas e tudo. E aí ele começa a investigar essa situação, esse país, até que o ditador sabe que ele está lá, etc. E convida ele para jogar xadrez. Foi isso? E aí o ditador vai jogar xadrez com ele. E ganha do ditador, o repórter. Então, o repórter disse, está vendo como tem regras? Tem a regra do xadrez. Aí o ditador disse, não, hoje a regra do xadrez é quem perde, ganha. Então, esse é Cristóvão, capaz de imaginar
o impossível e o inimaginável. Cristóvão, antes de começar, nós estamos distribuindo aqui para vocês esse livro feito com depoimentos da revista Inteligência, do qual eu sou membro do conselho, e que será distribuído a todos vocês. São os grandes depoimentos que saíram no correr dos últimos 15 anos, pouco mais, na revista, e tem pessoas da casa. Tem Cândido Mendes, tem Raimundo Fauro, e tem diversos outros, e já convido tanto Cristóvão quanto Domício para participarem da próxima edição que vamos fazer. Cristóvão. Boa tarde a cada uma e a cada um de vocês. Não vou citar aqui cada um por causa do Domício, porque teria que ter muitos, e talvez esqueça alguns, até porque a essa altura eu sou obrigado a usar óculos para ver a distância, e já tenho idade suficiente para não precisar mais de óculos para ler perto. E como eu estou sem o óculos, não vou citar. Mas quero apenas dizer que fiquei contente que o Joaquim lembrou que eu já escrevi alguns romances e me chamou de romancista, mas não me chamou de profeta, porque esse livro que ele citou tem como título A Ressurreição do General Sanches. E é a história desse general, que muda até as regras do jogo de xadrez, também do jogo do bicho e tudo. E esse general tenta encontrar um substituto, porque pressionaram muito ele. E aí ele tenta engravidar mulheres, não só uma, nascem 5 filhos de cada uma. Aí ele faz uma eleição entre os 15. E aí todos são demônios. Mesmo assim, os políticos decidem escolher um demônio que tem um dente diferente do outro, e na sutileza vão se encontrando os seus demônios preferidos. Mas tudo que ele tenta dá errado. Aí ele diz, digam que eu morri e depois eu ressuscito. E eu temi que ele achasse que eu sou profeta. Espero que não. No máximo, um romancista que mereceu uma resenha do Joaquim, e que ele mostrou que, no fundo, ele é jurista. Porque de todo o romance ele pegou a parte das mudanças nas regras que o ditador fazia. Não pegou nada do resto, que mostra o apego dele a ser jurista. Mas eu quero agradecer muito ao doutor Domício e ao Joaquim e a todos os vocês acadêmicos por esse convite. Não é simples vir falar aqui nessa casa de Machado e de tantos outros. Mas ainda mais, quero dizer, o tema que foi colocado. Quando o Joaquim falou que o tema seria Quem é o Brasil?, eu achei fascinante, porque traz o susto poético da dificuldade. Quem é um país? Não o que é um país. Trouxe uma poesia que me motivou muito. E trouxe, obviamente, a instigação de saber aquilo que se pergunta quem é, sob a forma de dizer como é. Então, eu estou aqui muito feliz. Tanto que vou pedir para ler um pequeno pedaço do roteiro. Não vou ler nada, mas o roteiro que eu fiz, que vai ser distribuído, e que eu coloquei na abertura, o seguinte: cada povo forma a sua nação com base em sua cultura. É a cultura que forma o povo. Seus construtores são, portanto, professores, escritores, artistas, e seus pilares da nação estão nas escolas, bibliotecas, teatros e, muito especialmente, em suas academias de letras. Por isso, meu prazer em debater quem é o Brasil na nossa centenária Academia Brasileira de Letras. Não haveria lugar melhor para um debate deste conceito e com este título. Daí, Joaquim, eu lhe agradeço muito ter tomado
representando a academia, esse convite. Eu quero dizer que eu começo dizendo o quem é o Brasil com uma frase que diz que o Brasil é, veja que é possível dizer o Brasil é. O Brasil é um território exuberante com uma população simpática. Isso é o Brasil. Mas esse Brasil, esse território com essa população, faz 500 anos que tenta formar uma nação que tenha coesão e rumo. Duas coisas que hoje nos falta ainda mais do que em outros momentos. Esse esforço de formar uma nação, de um povo simpático, população simpática, em um território exuberante, esse esforço é dificultado pela mente acostumada na convicção de duas coisas, que eu acho que são, não vou dizer os pecados iniciais do Brasil, mas que são os antepilares da nação brasileira. Uma é essa frase terrível, em se plantando nela tudo dá. Eu vou falar para vocês que quando a gente descobre quem é o Brasil, essa frase nos atrapalha muito. E a outra é a ideia de que os trabalhadores virão da África. África com letra minúscula, para atravessar historicamente a geografia africana para a África contemporânea dos trabalhadores, ou desempregados mesmo, com baixos salários, que parecem inesgotáveis no caso do Brasil. Ou seja, uma sociedade com uma natureza inesgotável e com mão de obra inesgotável. Esses dois antepilares, a meu ver, terminaram sendo a base da fundação de uma mente, a mente brasileira. Os povos têm mente. E uma mente que tem características que, a meu ver, dificultam a formação de uma nação. Por exemplo, vou citar alguns desses itens. Vocês terão todos no texto que vai ser distribuído. Colocar um primeiro, o desperdício. Essas duas coisas nos fizeram um povo, um país, uma nação em construção, com uma naturalidade para o desperdício. O desperdício das queimadas, das florestas, da contaminação e envenenamento dos rios, até mesmo a contribuição moderna da culinária brasileira no sentido de restaurante, que são os restaurantes de rodízio. Senão, um povo que prezasse gastar pouco não inventaria churrasco de rodízio. É preciso ter uma mente desperdiçadora. Nós temos uma característica desperdiçadora. Nós temos uma mente que aceita a concentração de renda e de patrimônio, a abismal desigualdade no acesso a bens e serviços, aceita a permanência da pobreza, da exclusão social ao redor da riqueza. Nem todos os povos aceitam, não povos, nem todos os países aceitariam isso. Desprezo, isso é grave na definição de quem é o Brasil e na tentativa de construir um Brasil diferente, como eu vou propor também. É o desprezo aos produtos da inteligência e da cultura. Nós damos mais importância aos pés do que à mente. Nós nos consideramos melhores do mundo em futebol e não nos envergonhamos de não ter prêmios Nobel. E, aparentemente, nem parece ser um anseio. E daí o descuido com a educação. E eu vou voltar a isso depois. Nós temos uma natureza com desrespeito ao valor e à escassez da natureza. Nós temos uma preferência por resultados imediatos. E essa é uma das causas que faz difícil uma estratégia para tirar o Brasil da tragédia educacional, é que leva décadas para conseguir fazer o Brasil ser um país realmente educado. Por isso a gente tem preferência pela universidade. Porque no caso da educação de base, o resultado é o menino chegar aos 18 anos bem formado, sabendo de filosofia, falar idiomas, conhecer de matemática. Leva 18 anos. Na universidade, a gente comemora quando entra nela. Não é necessariamente nem quando se forma. Então, nós temos um desrespeito à escassez da natureza, nós temos um descuido com a educação, nós temos uma preferência por resultados imediatos, pelo consumo, pela descapitalização do acervo da natureza, quanto do potencial dos cérebros. Nós
não temos essa preferência pelo potencial dos cérebros e da natureza. Nós temos um acomodamento diante de esforço. Somos um país que tem, eu cito em algum momento, uma certa pulsão lotérica. Nós sentimos o desejo de ganhar em loterias. A loteria mesmo, como é conhecida, a loteria de um diploma sem grandes esforços, a loteria de empregos, como foi. Nos acostumamos ao longo da história. Mesmo hoje, em que, para entrar no serviço público de concurso, nós guardamos milhares de cargos comissionados que não precisam de concurso, resultado da loteria de ter um amigo influente. Claro, tem coisas boas nessa mente. Nós temos uma mente da informalidade nas relações com a natureza e entre as pessoas. Nós somos uma mente de tolerância positivamente com a diversidade, mas também com os jeitinhos, o patrimonialismo, a corrupção e a violência. Nós temos uma tolerância com isso. Nós temos uma convivência com o que eu tenho chamado, e são 2 livros meus, com os Mediterrâneos Invisíveis, é um livro, e com a Cortina de Ouro, é outro livro, que protege, que expulsa os pobres e protege e aprisiona os ricos. Nós vivemos dentro de cortinas de ouro, aliás, dentro de uma cortina de ouro que permeia todos os países do mundo, separando pobres e ricos. Nós aqui fazemos parte do primeiro mundo internacional dos ricos. Lá fora está cheio de pessoas que fazem parte de um terceiro mundo mundial, ou de um gulag social. Então, nós aceitamos, convivemos com a Cortina de Ouro e com os Mediterrâneos Invisíveis, que há, cada um deles, ao redor de um restaurante caro, de uma escola de qualidade, de um hospital, não deixando os sírios, entre aspas, entrarem lá. Nós convivemos com isso. Nós temos uma mente que aceita e gosta de locupletar-se aristocraticamente com mordomias, privilégios e facilidades. O poder público é cheio disso. Um desses dias eu vi um slogan: toda vez que vê um carro preto de algum órgão com algum funcionário público, joga uma pedra. Eu vi uma pessoa dizendo isso. Tem um simbolismo isso. Isso é uma característica nossa, essa quantidade de carros oficiais e outras mordomias e outros privilégios. E, finalmente, eu creio que faz parte dessa mente. Tem um certo diálogo aqui. Eu fui com o ministro Jobim aos Estados Unidos. Ele era presidente do Supremo. E visitamos o Supremo americano. E o Jobim perguntou a Sandra O'Connor, que foi a ministra que nos recebeu, sobre quais os benefits que um ministro do Supremo teria lá nos Estados Unidos, um justice. E a Sandra O'Connor não entendeu bem, não sei do que é. Aí nós estávamos com o embaixador Abdenur, que traduziu fringe benefits, ou uma coisa assim. E aí o Jobim disse, por exemplo, a senhora tem carro, tem motorista? Sandra O'Connor disse assim, não, ministro, mas nós temos um local só nosso para estacionar, porque é muito difícil estacionar em Washington. Agora, essa mente, concluindo, portanto, com a recusa, né, com a locupletação, essa mente, ela está nos que não se locupletam, mas vem essa locupletação como uma legitimação do cargo. Eu tive 16 anos no Senado e chegava lá de táxi. Os funcionários nunca entenderam por que isso. Nunca houve uma aceitação como natural. E os meus colegas consideravam isso uma provocação. Então, essa é uma característica nossa. Não é só dos que se beneficiam, ainda é do conjunto.
Está mudando. Claro que quase tudo aqui está mudando. Tem um outro item, eu falei que tem, mas tem um outro que é até muito provocador nos tempos de hoje. É a recusa brasileira da nossa mente de aceitar limites no uso dos recursos. Nós não aceitamos a ideia de limites nos recursos naturais ainda. Ainda consideramos que um rio consegue se reciclar, seja qual for a quantidade de resíduos de esgoto que a gente jogue nela, ou resíduos de indústria. A gente acha que a natureza se recicla fácil. E achamos também de que o tesouro público é um chapéu de mágico, de onde sempre pode sair dinheiro, sem necessidade de colocar mais. Eu perdi recentemente uma eleição. Devo dizer a vocês que nas estatísticas todas eu fui um bom senador. Uma das razões é porque eu votei pela chamada PEC do teto de gastos, que é claro que precisa ter um limite nos gastos. E aí também a aceitação da mentira, que era na educação. Não, o teto é no todo. Você pode aumentar gasto numa rubrica se diminuir de outra. E nós perdemos o gosto de lutar pelos recursos, graças a uma palavra que eu nem sei como se diz em outros idiomas, que é reivindicar, em vez de lutar. Reivindicar é você pedir mais. Reivindicar é você pedir mais de onde vai tirar. É você enfrentando quem vai perder para você ganhar. A política brasileira perdeu esse gosto pela luta por recursos. Caiu na ideia das reivindicações. Por isso ninguém reclama das mordomias, porque queremos os benefícios para as coisas certas, mas não queremos tirar das coisas erradas. Nos acostumamos. Mas, dito isso, eu entro para a segunda parte, depois de quem é o Brasil do ponto de vista da mente, que tenta formar uma nação num território exuberante, com uma população simpática, para o que é que dificulta isso? Eu resumi aqui, e vou tomar pouco tempo para isso, em 4 itens, e um deles dividido em 2. Primeiro é a exuberância da natureza. Ela nos viciou de que não é preciso estudar muito, de que não é preciso muito esforço, de que você joga um anzol e o peixe vem. Era assim no início, e nos acostumamos. Então, a exuberância da natureza, diferente de Israel, por exemplo, onde a natureza exigiu a inteligência para poder dominar o deserto, e os vizinhos que lutam com eles, independente de terem razão ou não. Então, essa exuberância nos dificulta, explica como nós somos. E o outro, a escravidão. Afinal de contas, a gente esquece, mas dos 500 anos, 350 foi como escravidão. E aqui tem um dos maiores especialistas que a gente conhece em escravidão brasileira. Essa marca ainda está dentro de nós, inclusive do ponto de vista racial. Apesar de que esse não é um país do preconceito, no sentido de não me toque porque eu sou branco e você é negro, mas tem uma exclusão. Faz 131 anos. Aqui não tem quase nenhum negro. Tem ali um senhor, talvez alguns próximos disso, não estou vendo bem. Essa realidade da escravidão ainda está presente. Há uma resistência, a meu ver, a aceitar, por exemplo, que os filhos dos pobres devem estudar na mesma escola dos filhos dos ricos. Vou falar com franqueza, isso está generalizado. Tem muitas razões. Tem muitas razões. Mas uma razão é a escravidão. Os filhos dos escravos não estudavam. Diferente dos Estados Unidos, em que alguns dos escravos estudavam, daí eles terem deixado tantos relatos escritos, escravos americanos. Nós não temos no Brasil. Então, a escravidão, eu acho que é parte da explicação do porquê nós somos assim. Mesmo sem considerar o lado da raça, que ainda tem, a desigualdade como algo aceitável, como algo natural, ainda existe fortemente. O terceiro item que explica, a meu ver, em parte por culpa disso, mas em parte por alguma razão psicológica, social, de fazer com que nós não damos importância à educação.
É claro que as primeiras duas razões disso é a escravidão e a exuberância da natureza. Não precisa de educação. Mas há uma outra, mental. Alguma coisa houve. Não vou dizer que a Igreja Católica teve a ver com isso, porque por causa do Cândido que está aqui presente e outros também. Mas não é à toa que Lutero tomou como uma das suas primeiras iniciativas traduzir a Bíblia para o alemão e provocar todos os fiéis para lerem a Bíblia. No nosso caso, o padre lia em latim. A formação religiosa, e eu devo a minha formação a um colégio católico, mas era uma formação em grande parte com o interesse de nos ter como padres, como irmãos maristas, como missionários. E era uma formação pouco crítica naquela época. Depois ficou crítica, sobretudo no regime militar. Então, algo houve na formação da mente brasileira diferente da mente dos escandinavos, para não falar dos judeus, que para mim é um dos maiores exemplos de importância da educação, mas muitos árabes também. O Líbano é um país em guerra civil, em guerras externas, destruído por seitas, mas é um país que, durante as guerras civis, havia trégua nos dias dos exames escolares. Não faltavam aulas. Um ex-embaixador nosso, Roberto, não sei se você lembra, que está agora numa das ilhas fora, que foi embaixador nosso no Líbano, ele veio me visitar, foi meu aluno no Instituto Rio Branco, veio me visitar um dia em Brasília e contando do Líbano e falou que estava no Rio de férias. Ele disse, olha, durante os anos que eu estive em Beirute, nunca me preocupei com meus filhos na rua. No Rio eu me preocupo. No Rio, em Beirute, se não fosse no lugar que tem guerra, e se fosse, ia preparado com seu fuzil, com seu capacete, se não fosse ali, não tinha violência. No Rio a gente não sabe onde é que tem. Mas eu digo Rio, mas serve para qualquer cidade, e muito especialmente a minha, e do Joaquim, que é Recife. Pois bem, a mente se formou de uma maneira que não nos deixa valorizando o conhecimento, a intelectualidade e, portanto, a educação. E o quarto item, depois da tolerância, da exuberância da natureza, da escravidão por tanto tempo, da deseducação geral nossa, é a imaginação submissa que nós temos, na busca de utopias e na busca de uma economia eficiente. Nós não nos comprometemos com a economia eficiente, sobretudo as esquerdas. E eu creio que é preciso despertar para o fato de que não se faz justiça social em cima de uma economia ineficiente. Não se faz, não tem como. Permanentemente. Pode ser de um curto prazo, mas logo depois quebra a capacidade de manter aquilo que a justiça social exige. Aqui perto a gente tem dois exemplos. O Chile fez uma economia eficiente, a Argentina fez a justiça social. Hoje o Chile tem mais justiça social do que a Argentina. E o outro do norte, a Colômbia e a Venezuela. Venezuela, o Chávez erradicou o analfabetismo. E não é propaganda, não. Verdade. E outros programas sociais muito bons. Sem a economia eficiente, isso não sobreviveu. Ao lado, a Colômbia deu mais ênfase à eficiência econômica. Hoje tem uma justiça social melhor do que a Venezuela. A eficiência econômica não faz justiça social. Mas a ineficiência econômica não faz justiça social. A eficiência econômica é uma condição, não suficiente, mas necessária. E os que formulamos utopias, nós esquecemos esse lado. Caímos, como eu disse, em imaginação submissa para buscar utopias que não estavam dentro do que era possível. Por exemplo, consumiram para todos. Os americanos quase chegaram a isso. Nós não tínhamos como chegar a mais do que para 10% da população, mas vendemos essa utopia. E a ideia de que a utopia não passa pela educação. A direita diz que é preciso primeiro aumentar a renda para depois ter uma boa educação.
A esquerda diz que é preciso primeiro fazer a revolução socialista para depois ter uma boa educação. Eu creio que não é nenhum desses. É preciso investir na educação. E o Brasil tem os recursos, que a gente vai falar depois. E se não tiver para fazer rápido, faz mais demorado, mas com eficiência econômica. Dito isso, porque somos assim, eu quero falar aqui, mas vai ser muito rapidinho, saltando, um texto que eu terminei há pouco, um pequeno livro, curtinho, o Brasil que eu quero. Me pediram para fazer isso para um artigo de um livro, de uma coletânea. E eu terminei fazendo, talvez, um trabalho mais para poeta, mais para o primo Aurélio, do que para economista. Eu fiz um dicionário. Pequeno dicionário amoroso e esperançoso do Brasil que eu quero. São quase 100 palavras. Como, por exemplo, não vou ler as 100. Eu quero um Brasil aberto. Eu quero um Brasil que acredite. Eu quero um Brasil agregado, sem o apartheid social. Eu quero um Brasil alegre, mas não só nas piadas e na Copa do Mundo, mas também alegre, com felicidade, sem ter fila para levar um filho ao médico. Eu quero um Brasil alfabetizado. Eu quero um Brasil em que todos sejam capazes de ler a bandeira. Ordem e progresso. 10 milhões não conhecem a bandeira brasileira. É uma das coisas que mais nos impacta. Duas coisas me impactam muito da maldade nossa. Uma, os republicanos, exatamente 130 anos atrás, em alguma casa por aqui, por perto, se reuniram e desenharam uma bandeira e inventaram isso que nenhum outro país, quase, salvo alguns muçulmanos, e os mineiros, e os paraibanos, de escrever um texto, sabendo que naquela época 75% da população da República não sabia ler. Se tem um país que não devia ter nada escrito na bandeira, esse país é o Brasil. A outra maldade é a maldade que a gente faz todos os dias, as classes médias brasileiras, com empregadas domésticas, que arrumam os meninos, põe o livro na mochila, leva para pegar um transporte, depois para a ginástica, para o karatê, para a natação, para o inglês, para o francês, e os filhos dela não têm escola. Tem quase escola, tem semi-escola, mas não tem escola de verdade. Como também não tem médico. Mas o não ter escola é uma maldade muito grande. Pois bem, eu quero um Brasil alfabetizado, alotérico. Você riu quando eu falei da pulsão lotérica. Eu quero um Brasil do esforço, como quero um Brasil meritocrático. Eu quero um Brasil que seja apressado para começar as coisas, mas saiba que demoram para acontecer. Eu falei muito do passado, mas mais recentemente, com todo o respeito, como ex-governador de Brasília, como morador de Brasília há 40 anos, aquela ideia de 50 anos em 5 não foi uma boa para o Brasil. 50 anos em 5 ia dar problema. Não tem como você caminhar 50 anos em 5 sem desequilibrar as coisas. Eu quero um Brasil artístico, eu quero um Brasil atraente, eu quero um Brasil belo. Eu botei o nome de caleidoscópico no sentido de respeitar todas as diferenças, mas sendo uma coisa só. Eu quero um Brasil cômodo, e aqui é a minha fraqueza como lexicógrafo. Eu não encontrei uma palavra melhor do que cômodo, mas não gosto. É um país cuja riqueza não seja medida pela renda, mas pelo bem-estar. Só que eu não encontrei uma palavra para dizer bem-estar do ponto de vista da pessoa que está com bem-estar. Eu botei cômodo. Talvez alguém encontre outra. Eu quero um Brasil compassivo com quem sofre, competitivo internacionalmente e dentro. Eu quero um país que não tema a competição, desde que, como no futebol, a bola seja redonda para todos. Eu quero um Brasil competente para colocar na universidade os melhores, mas a educação de base é igual para todos. Ninguém reclama do Neymar chegar lá em cima, porque ele disputou com nós aqui, os homens, e hoje até as mulheres disputam entre elas. A bola é redonda para todos. A escola é redonda para todos, a gente tem que ter um país competitivo. Conectado, e aqui eu fiz uma ousadia muito grande, como não foi publicado ainda, de repente os acadêmicos não me deixam publicar,
eu escrevi conexão com C cedilha, para diferenciar do conexão com X, que é o certo, do ponto de vista da maneira de escrever. Mas eu quis diferenciar a conexão no sentido da ligação física, inclusive, de sempre, com a conexão que a gente tem hoje entre as pessoas, pelo celular, pela internet, por todos os instrumentos. Eu vou pular, eu quero... Cristóvão, Diga. então você pode escrever conexão com S. Com S, em vez de cedilha. Tá bom, uma boa ideia. Faz sentido. São conexos. Está em tempo ainda para Conexão. ver. Eu coloquei um pé de página explicando, viu? Que eu fui lá ao Aurélio e vi que era com X. Bem, eu quero, inclusive, coisas como eu quero um Brasil empregado, mas eu não sou ingênuo. Eu escrevo, mesmo quando não houver mais necessidade de empregos. É preciso que as pessoas tenham alguma ligação de vínculo e tenham uma renda por algum produto. Cuidar dos velhos, cuidar das crianças, contar histórias, ser guia de museu. Eu quero um Brasil empregado. Na ideia de criar palavra, eu quero um Brasil que não dependa da qualidade da escola do CPF, nem do CEP. Então, eu quero descepifilizado e eu quero um país descepilizado. Descepilizado, sem CEP, sem que o futuro da pessoa venha do CEP, onde mora a sua família, e nem do CPF. Isso só vai acontecer quando a escola do mais pobre for igual à escola do mais rico. Aqui precisa um cuidado com o igual. Eu não quero as escolas iguais, eu quero com a mesma qualidade. Tem que respeitar a diversidade delas. Cada sala de aula tem que ser livre, mas tem que haver uma qualidade que a gente possa dizer que é a mesma. Como fazer isso? É preciso duas coisas apenas, quero dizer. Eficiência econômica e educação de qualidade igual para todos. Igual entre aspas. Só isso. E o que é que impede isso? A eficiência econômica, a meu ver, ela é impedida pela falta de confiança dos agentes econômicos para investir, empreender e para estudar. Não há uma confiança de que estudando você melhore. Não há uma confiança de que investindo você vai ter recursos depois de volta. Falta confiança. Quando eu comecei a estudar economia, eram 3 fatores de produção, como se dizia: capital, trabalho e terra. Depois veio tecnologia. Depois veio o empreendedorismo. Hoje é a confiança, porque com a globalização, não precisa ter capital aqui, ele virá. Não precisa ter trabalhador, porque a gente substitui com máquinas. E nos agentes econômicos, é também preciso considerar nós, consumidores. Outro item que atrapalha a eficiência econômica é o poder e a voracidade das corporações. Elas se apropriam tanto do produto que dificulta o bom funcionamento da economia. É como se fosse uma autofagia permanente de uns grupos contra os outros. Os políticos populistas corruptos e sem bandeiras, os preconceitos teóricos dos técnicos, os intelectuais e profissionais sem ousadia para criar, amarrados a siglas partidárias, ao consumismo intelectual, ou seja, o que vale não é uma boa ideia, não é um bom trabalho, mas é uma citação em uma revista técnica. Em geral, esses intelectuais submissos aos seus orientadores locais e estrangeiros e ao julgamento dos pares. A apetência para o lucro fácil, o imediatismo nesse cassino que nós estamos, especulador, o gosto pelo paternalismo estatal, o desrespeito ao trabalhador e, a meu ver, uma característica brasileira que é muito difícil da gente fazer funcionar a economia. Nós sofremos de voracidade do consumo e anorexia de poupança. Nós queremos consumir muito e queremos poupar pouco. E ainda reclamam que a taxa de juros é alta. Não tem como ela ser baixa se a gente quer comprar mais do que a gente tem de renda. Tem que ir para o banco. Quando todos vão, sobe. Ainda mais longa é a lista do quais são os obstáculos para a educação. Nós temos uma mente complexada, com sentimento de inferioridade intelectual em relação ao resto do mundo,
não nos vemos como fábrica de nobres, nós nos vemos como fábrica de campeões de futebol. A convicção silenciosa de que as massas pobres não têm a mesma capacidade intelectual, nem o mesmo direito à educação de qualidade dos filhos dos ricos. O temor, esse aqui é inconsciente, mas os políticos demagogos e os pregadores obscurantistas, eles têm medo da educação. A educação do eleitor, a educação do fiel, põe em xeque a credibilidade do pregador obscurantista e do político demagogo. A preferência pelo diploma e não pelo conhecimento. Nós conseguimos levar o consumismo até a educação nas últimas décadas. As pessoas querem consumir um diploma, não rasgando, não comendo, mas colocando na parede. Os benefícios da mão de obra barata, isso está na cabeça de muitos. Estive esses dias numa praia em Recife. Eu vi aqueles homens passando vendendo sorvete. Eu vi um cara empurrando, aqui no Rio, não acredito que deixem, empurrando como se fosse um posto de gasolina. Era chopp. Ou seja, você toma chopp sentado na areia da praia por um semi-escravo. Se aquele homem tivesse terminado o ensino médio com qualidade, ele não estava empurrando aquela bomba de gasolina com cerveja dentro. Esse nosso hábito de mão de obra barata, de domésticos, dificulta, é um obstáculo a investimentos na educação. Eu não estou dizendo que nenhum de nós, e aí eu não estou falando dos outros, nós todos, eu não estou dizendo que nenhum de nós pensa, eu não vou querer que dê educação, porque vou perder as pessoas que me servem. Não, não é consciente, mas inconscientemente eu acho que há. A reserva de mercado de trabalho para nossos filhos, das classes médias, a falta de percepção, esse é fundamental, esse item, a falta de percepção de que educação não é, sobretudo, um direito. Educação é o vetor do progresso. A Constituição, no artigo 205, tem escrito: educação é um direito de cada brasileiro, realizada pela família e pelo Estado. É pouco. A educação tem que ser dita, é o vetor do progresso e o direito das pessoas. Enquanto nós não acreditarmos que a educação é o vetor do progresso de todos, que é um direito de indivíduos, a gente vai pensar, bem, eu estou cuidando dos meus filhos, eu não estou cuidando dos filhos dos outros, é um direito dele, então não sou eu que tenho a obrigação. Eu fiz uma comparação recente com a escravidão. Os navios negreiros tinham pessoas que ficavam no convés para não deixar que um escravo pulasse no mar, porque se ele se suicidasse, era um prejuízo para o dono. Nós não temos ninguém na porta das escolas para impedir que as crianças vão embora. Porque as crianças não são mercadoria, mas elas são equipamento do progresso do país. Elas são as fábricas de inteligência do conhecimento. Cada criança que pula no mar da sem-escola é uma perda para o Brasil, maior do que era um escravo que pulava no mar de água de prejuízo para o seu dono. Mas nós não temos essa consciência do prejuízo de cada criança que salta da escola para o mar da sem-escola. O desprestígio e baixo salário dos professores, isso é uma das causas, mas tem algo mais grave que isso. É a desigualdade no salário das outras categorias para os professores. Se todos ganhassem pouco, não precisava o professor ganhar muito. No sentido de que o que a gente quer é que os melhores quadros da sociedade busquem a carreira do magistério. O que realmente dificulta isso. Cristóvão, estava em Lisboa agora, nós estivemos juntos lá, e tem esses rankings de pesquisa sobre profissionais e áreas. É o profissional mais valorizado pelo português, é o professor.
pelo português, pelo japonês. Dizem que no Japão o português, o imperador se abaixa somente para professor. Nunca comprovei isso ou não, mas é falado isso. Pois bem, mas o que faz não é só o salário ser baixo, esse é menor. Agora, tem uma outra coisa que dificulta também. É a gente ver que os sindicatos de professores acobertam professores que não trabalham. Aceitam professores fora da sala de aula. Todos estão falando do contingenciamento de verbas que esse governo está fazendo. Isso é uma tragédia, esse contingenciamento. Mas a gente esquece os contingenciamentos estruturais, que não é falta de dinheiro. É professor que não está em sala de aula. E não é porque está doente. É porque é do sindicato, é porque está a serviço de um senador, de um deputado. Ou porque faz parte do grupo de planejamento, tem um diretor em cada escola, mais um subdiretor e um terceiro subdiretor. Ou seja, esse acobertamento da irresponsabilidade pesa no problema da educação. Tem um que é triste, mas preciso dizer, as famílias pobres necessitam tanto de uma renda que, para elas, deixar o filho na escola é um peso. Porque a escola é boa, mas para daqui a 10 anos, ela precisa de pão hoje. Então, o menino tem que engraxar sapato. É nesse sentido que, modéstia à parte, eu acho que foi uma grande sacada a ideia da Bolsa Escola. Você pagar a família para que o filho estude. Acabou esse obstáculo de que a criança precisa estar no trabalho e não na escola. A recusa de apoios nacionais à estratégia de longo prazo, que faz com que os políticos que se dedicam muito a isso não ganhem eleição, porque é longe a realização. O preconceito da primazia da educação, da economia sobre a educação, e eu chamei de o complexo de Pero Vaz de Caminha, em se plantando tudo dá, para quem, então, o esforço da educação. O contentamento, isso aqui eu acho importante chamar a atenção, o contentamento iludido com ilhas de excelência. Você encontra, de repente, gente angustiada porque a tragédia educacional brasileira é uma vergonha. Aí, de repente, alguém diz, mas tem uma escola no interior de Pernambuco que está fazendo milagre. Aí as pessoas se acomodam. Esquece que são 200 mil escolas, que são 2 milhões de professores. As ilhas de excelência nos passam um contentamento iludido. E nos faz ignorar que educação pega, como ignorância pega também. 2 pessoas educadas juntas valem mais do que uma somada com a outra separadas. E uma pessoa educada junto de alguém que não tem educação termina perdendo a educação. Uma coisa que é uma provocação que eu faço com meus colegas da universidade, que eu chamo de filopedagogia. É a filosofia da pedagogia como mais importante do que a pedagogia da transformação do ensino. Há uma quantidade enorme de pedagogos hoje que se dizem seguidores de Paulo Freire, mas que só olham o maravilhoso lado filosófico de Paulo Freire. Paulo Freire arregaçou as mangas. Paulo Freire dirigiu a alfabetização de adultos em Pernambuco, dirigiu o programa de alfabetização de adultos de Goulart e foi secretário de Educação de Erundina. Ele se preocupava com a sala de aula, mas hoje as nossas faculdades de pedagogia estão mais preocupadas em ganhar um prêmio, de inventar uma teoria, do que em educar as crianças. Obviamente, estou generalizando uma coisa que não é generalizável, mas tem isso. É um bom número dos nossos acadêmicos, pedagogos, que ficaram presos. E aí vem o outro lado, que é o fato de que a universidade voltou as costas para a educação de base. As manifestações do dia 15, que eu vi com muita alegria, estudante na rua, eu não vi uma faixa dizendo queremos erradicar o analfabetismo de adultos. Eu não vi uma faixa devemos aumentar o piso salarial do professor da educação de base nos municípios.
Eu não vi uma faixa dizendo filho de pobre deve estudar em escola tão boa quanto filho de rico. Eu não vi frases voltadas para a educação de base. Falou-se que foi manifestação para a educação, mas foi manifestação pelas universidades. A gente tem que fazer com que as universidades descubram a importância da educação, inclusive para as universidades. O pior contingenciamento hoje nas universidades é a qualidade dos alunos das universidades. Porque nós fizemos uma coisa formidável nos últimos anos. Aumentamos o número de universitários, isso é bom, mas não aumentamos o número dos que terminavam o ensino médio com qualidade. Aí vem um desastre. As universidades têm nível de último ano do 2º grau. Escola de engenharia, que eu convivo mais, uma boa parte do tempo é para ensinar aritmética básica. Já não ensina-se quase cálculo 1 nem 2 logo nos primeiros anos. Estou terminando isso, a sensibilidade de aceitar o analfabetismo de adultos. Isso é uma tragédia brasileira. E é a nossa mente, a gente aceita, a gente esquece que uma parte considerável, não considerável, mas uma parte grande das pessoas que a gente encontra esperando o ônibus, não sabem ler a placa do ônibus. A gente não percebe com sentimento, porque aí tem mais um item que eu tenho colocado, que dificulta darmos o salto educacional. É o fato de que falta de educação não dói. Provoca desemprego, provoca até doença, mas ela em si não dói. Se doesse, ninguém ia ficar quieto se um governo cortasse verba para a educação. Porque o que dói, a gente se mobiliza. O que não dói, a gente espera. E esse, para mim, talvez seja o maior das nossas dificuldades daqui para frente. É não querer esperar para começar, mas não querer apressar para resolver. E eu vou concluir, porque eu fiquei com um paradoxo. Quando eu cheguei aqui, quando vinha, me foi dito pelo Joaquim que começa às 6 e termina às 7. Começou às 6h15, eu estou em dúvida. É 1 hora que dura ou é às 7 que termina? Eu vou tentar terminar às 7 para resolver esse paradoxo. Tem 10 minutos. Mas fechando, então. O que é começar já e esperar que se realize? A minha ideia, que eu tentei fazer nesses anos de prática política, inclusive como ministro, tentei fazer, comecei em 19 cidadezinhas, é que não devemos querer apenas melhorar, como muitos se contentam. Nós devemos querer saltar com a educação. Não adianta, não basta comparar que hoje a gente está melhor do que antes. E estamos melhor. Mas estamos melhor criando 3 brechas. A brecha na educação dos ricos em relação aos pobres. Os pobres hoje estão muito melhor do que há 20 anos atrás. 20 anos atrás tinha 20% fora da escola. Hoje estão dentro, só tem 3 fora. Mas a educação dos ricos melhorou mais. A brecha entre a nossa educação e a dos outros países, nós melhoramos, os outros mais, salvo alguns que não tem jeito. E terceiro, mais grave, a brecha entre o ponto onde a gente está depois de melhorar e as exigências de educação hoje comparadas com antes. Faz alguns anos eu estava numa praia em Alagoas e o dono do bar me reconheceu e trouxe 2 senhores para conversar comigo, homens de uns 40 e poucos anos. E disse, aqui são 2 portugueses que estão aqui para investir em Alagoas. Eles sentaram dizendo que não iam mais investir. E já foi dizendo que não tinha mão de obra qualificada. Eu aí perguntei qual era o ramo deles. Eu imaginava que era tecnologias. Eles disse, nós temos criação de cavalos. E eu, até de uma maneira que eu não deveria ter dito, eu perguntei, qual é a formação dos vaqueiros de vocês? Eles como vaqueiros? Nós não temos vaqueiros. Nossos cavalos valem 2 milhões de reais. A gente só deixa chegar junto dele veterinários. E que saibam ler a bula do remédio em inglês. Nós precisamos de 10, só conseguimos 1. Estavam indo para Santa Catarina tentar lá. Ou seja,
vaqueiro precisa ler a bula em inglês. É veterinário hoje que cuida desses cavalos caros. Até pouco tempo atrás havia cozinheiros analfabetos. Não tem mais em grandes restaurantes isso. Pois bem, a brecha entre as exigências educacionais e a melhoria cresceu. Então, a gente tem que dar um salto. Não basta se comparar conosco no passado. Eu quero me comparar com a Coreia do Sul daqui a 20 anos. E como é que a gente vai fazer? Para mim, é preciso continuar melhorando esse sistemazinho que está aí, mas o salto só virá se nós pegarmos um sistema que está aí municipal e substituirmos por um novo sistema educacional, que eu creio que, para ser igual para todos, tem que ser nacional, logo federal, com liberdade pedagógica em cada sala de aula e descentralização gerencial em cada escola. Esse novo sistema teria que ter uma carreira nacional do magistério, prédios e equipamentos com a mesma qualidade, não iguais, e todos em horário integral, com métodos diferentes. Mas aí a gente construiria um sistema novo que iria dar o salto. Isso não se faz em menos de 25, 30 anos. A Coreia do Sul levou 40. A gente fala Coreia do Sul, mas demorou. O Ferri, que foi o ministro que começou a Revolução na França em 1860, até hoje a França não tem uma escola como essa que eu estou dizendo. Então nós temos que começar já, mas ter consciência que é um processo lento. Se a gente fizer por cidade, em 2 anos a gente faz essa revolução em uma cidade. Ou até 100. E aí depois 100, depois 200. É isso que eu acho que a gente vai precisar fazer. Mas para fazer isso, precisamos ter a consciência que tiveram os abolicionistas. Lá atrás, que conseguiram indignar a população com a escravidão, com o escravismo. O maior desafio é criar um movimento de indignação nesse país contra 2 coisas: a vergonha do atraso da nossa educação média em relação ao mundo, em média, e a desigualdade da educação no Brasil, conforme o endereço e conforme a renda. E aqui eu acho que nós somos campeões. Porque os países muito pobres têm a educação tão ruim para todos que a desigualdade é pequena. Essa indignação é que eu acho que é o desafio de quem pensa como nós em relação à necessidade do Brasil dar um salto, de ser campeão. Não vamos dizer campeão, é uma metáfora ruim, de estar entre os melhores países do mundo em educação, e a educação, mesmo dos mais pobres, ser tão boa quanto a dos mais ricos. Eu acredito que isso é possível, mas a diferença entre um otimista e alguém que não bate bem da cabeça é marcar o prazo para realizar o seu sonho. Eu acredito, mas não vou dizer para quando. Mas eu vim aqui porque acredito. Mas ainda que eu não acreditasse, eu viria pelo prazer pessoal de estar nessa academia, ao lado de vocês, numa tarde como essa. Eu vim pelo meu prazer existencial, mas também pela minha esperança de cidadão brasileiro. Mas como eu vim pelo meu prazer existencial, muito obrigado a cada um e cada um de vocês. Cristóvão é inspirador, né? Ele começa e as ideias saem da gente e ganham corpo. Ele falou de que... Só um detalhe, não acredite em elogio de um pernambucano para outro. E de um baiano para outro. Bom, mas eu saio daqui com várias ideias novas, inclusive você falou de que o que importa é que o Brasil não tem confiança, não tem no próprio Brasil, né? E hoje você também mencionou que o capital era agrário, depois era tecnológico, depois era do conhecimento, e sempre me intrigou porque nos últimos anos o Prêmio Nobel de Economia
foi dado a pelo menos 3 pesquisadores que pesquisavam a influência da psicologia na economia. E como é isso? Quer dizer, você hoje em dia, a economia, é como se o rational choice, né, a escolha lá racional, que é a base da economia, tivesse se desfazendo porque o elemento psicológico passa a ser importante. Como juntar a racionalidade com a emoção é o tema, hoje em dia, de avanço na área econômica. E você me deu a ideia de que o capital já não é tanto o capital do conhecimento, mas é o capital da confiança. Quer dizer, e que esse capital pode ser destruído por nada. E se você não tem sólido esse capital da confiança, você não tem a capacidade de ser eficiente. Não vou falar mais, porque o Domício estava me dizendo aqui que só 2 entidades no Brasil respeitam horários. A Academia Brasileira de Letras e as barcas para Paquetá. Então, é verdade. Valeu. Eu queria dizer ao senador Cristóvão que quem agradece é a Academia pelo prazer e pela agudeza de sua leitura de Brasil. A leitura do Brasil que foi aqui lançada à nossa reflexão. E também agradeço ao meu querido amigo Joaquim Falcão pelo acerto e pela justeza absolutamente previsíveis do acerto do convite que ele fez para quem vinha aqui falar sobre esse tema. Muito obrigado, senador, muito obrigado, Joaquim. E convido a todos para, no próximo dia 25 de junho, nesta mesma sala, a partir das 5h30, senador, com término às 6h30 e tolerância de 15 minutos, que lhe foi concedido, para ouvir falar do lugar da literatura na imprensa hoje. A coordenação é do acadêmico Antônio Torres e terá como convidado Rogério Pereira, que é editor do jornal Rascunho. Estão todos convidados, agradeço a presença, agradeço aos nossos internautas e até a próxima sessão. Muito obrigado.